Vamos falar do Fla-VAR. Bahia foi até o Maracanã, né, pegar o Flamengo e como no primeiro turno, uma arbitragem no mínimo confusa. Eu quero saber de você, onde é que teve erro de arbitragem? É choro do torcedor do Bahia? Tem motivo para reclamar? O que aconteceu no Maracanã? Vamos lá, o que aconteceu no Maracanã? Primeiro, vamos lá, resumindo o jogo. Olha o lance do Canu aí. O jogo baiano foi um jogo bom do Bahia, porque o Bahia se preocupou muito em se defender. O Rogério Ceni preocupado em fazer o Bahia parar de sofrer na defesa. E o Bahia se preocupou em defender, mas não conseguiu atacar. Jogo ruim do Bahia, mas o Flamengo também estava mal. Até que você falou das polêmicas, insistir em Iago, Everaldo e Vitor Hugo já deu, né? Já deu. Desde a escalação saiu, eu fiquei surpreso. O Rogério teve tanto tempo para treinar, eu imaginava um time com uma escalação diferente e veio o Vitor Hugo jogando de novo e ele comprometeu. Porque a expulsão saiu no lance que o Vitor Hugo falhou. O Everaldo não conseguiu contribuir para segurar a bola lá na frente. Então, jogadores que não estão funcionando já há algum tempo. E o Rogério, dessa vez, tem responsabilidade desse desempenho, porque teve tempo para treinar e teve tempo para fazer escolhas para o lugar desses dois jogadores e também do próprio Iago. O segundo tempo, quando começou, Fábio, começou com esse erro do Vitor Hugo e veio o lance do Canu. Esse é o lance que eu questiono mais. Por quê? Porque o lance do Canu, o árbitro se amparou na abrangência da regra. Olha ele aí. Ele puxou o Gerson. O Gerson não estava na direção do gol, mas... E não existe mais aquele negócio de último homem, né? Não, a questão é se impediu uma chance clara e manifesta de gol. Só que esse conceito é muito amplo, Fábio Gomes. Parecia que ele ia lateralmente, né? Nem Mas não é esse, aqui. assim, mesmo que ele fosse lateralmente e estava indo, se o árbitro entendeu que aquilo era uma chance clara e manifesta e foi um puxão, o Canu não estava disputando a bola, ele pode marcar. Só que o seguinte, o que é que eu estou incomodado com esse lance específico? O árbitro marcou e deu amarelo, ou seja, o árbitro no campo, ele entendeu que não era uma chance clara e manifesta de gol. O VAR poderia acionar? Nesse caso, uma interpretação de campo normalmente tem que valer. O que é que levou o árbitro do VAR a ter certeza que era para trocar? Foi o puxão do Canu? Eu não estou nem dizendo que ele errou, eu quero entender o que foi que motivou. O que é que ele disse ao árbitro? O que é que ele disse ao árbitro? Em relação ao pênalti, que veio logo depois como consequência. Aí eu não vou discutir. Foi pênalti. Foi pênalti. Atingiu o pé. Atingiu. O Gilberto ensaiou fazer isso no primeiro tempo, Fábio Gomes. Ele tá lento, é outro jogador que precisa ser revisto. Infelizmente, chegou tomando conta da posição, mas está na rotação abaixo. Ele demorou para espanar a bola, o Bruno Henrique tocou a bola, não solou, isso não é solar. Ele tocou a bola e o pé dele ficou, e o Gilberto atingiu. Não tem o que fazer. Foi erro do jogador do Bahia. Infelizmente, temos um histórico de prejuízos da arbitragem, né? Garfando o Bahia ao longo da história, nesse próprio campeonato do primeiro turno, mas no jogo do Maracanã, eu não posso dizer que o Bahia perdeu porque o árbitro interferiu. Essa é a imagem do jogo, viu? Essa é a imagem do jogo. Cadê a imagem do jogo aí pra gente colocar? Essa. Essa é a imagem fantástica do jogo. O Bahia, inclusive, já representou na CBF contra a arbitragem. Isso, representou para expulsão, né? Porque não representou em relação ao pênalti. Ao pênalti. Porque já entendeu, tá muito claro, não dá para brigar com a imagem que foi pênalti. E a grande questão é a reação dos jogadores aí era muito mais relacionada ao pênalti, porque no VAR não tinha uma definição no telão do estádio. E os jogadores acharam que não tinha tocado. Mas, infelizmente, o Bahia jogou mal, perdeu o jogo, a arbitragem tomou uma decisão discutível no caso da expulsão, mas o Vitor Hugo comprometeu, o Iago comprometeu, o Gilberto comprometeu, Rogério comprometeu. o Everaldo e pronto, o Rogério Ceni comprometeu. Então vamos ouvir um dos responsáveis por essa derrota, Rogério Ceni, falando na coletiva. Eu raramente falo sobre arbitragem em entrevistas pós-jogo, né? Eu acho que isso é uma parte também do clube analisar, né? Com relação ao lance da expulsão, que foi, sei lá, 2 minutos de jogo, se eu não me engano, né? Eu acho que é claro que é uma jogada de dentro para fora, ele não está indo em direção ao gol. O árbitro tira o cartão amarelo e interpreta como exatamente o lance é. E vem uma nova... o VAR analisa e dá o cartão vermelho. Para mim é um lance clássico de cartão amarelo, como teria sido tomado a atitude a olho nu, visto no campo. Ele domina o Gerson da parte de dentro para fora do campo. Então esse lance para mim foi o principal do jogo, porque ele muda, deixa a gente com um jogador a menos, nos tira a possibilidade de estar mais próximo do gol, né? Então eu acho que houve um erro grotesco nesse sentido. O pênalti, eu acho que muito interpretativo. Eu vejo o lance assim, um toque muito sutil, mas aí eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que quem tem mais câmeras para ver e tudo, o que passa no telão aqui não dá para ver absolutamente nada, não parece toque. Mas não vou entrar no mérito. O da expulsão, é um lance claro e manifesto de um jogador que está indo do meio para fora e não a direção do gol para fazer a finalização. Acho que o árbitro, nesse sentido, não se o árbitro, o conjunto, né, de uma maneira geral, o VAR árbitro, interfere de uma maneira direta no resultado.
Vamos mostrar logo a tabela da Série A. A gente já falou dessa polêmica. Cássio até pode falar aí do Rogério, mas o problema tá ali, ó. A Renatinha tá feliz de estar acompanhando a gente. 18º, 25. O Santos ganhou o Vasco, passou ali. O Goiás joga hoje com o Botafogo e é aí que mora o perigo. E hoje o torcedor do Bahia tem que vestir essa camisa do Botafogo e torcer pelo líder, né, do campeonato. Porque se o Goiás conseguir aprontar e somar um ponto que seja, já dá um incômodo, né? Porque é o próximo adversário do Bahia, já consegue se motivar, o Bahia vai precisar vencer lá. E o Santos reagiu, ou seja, o Bahia conseguiu ressuscitar o Santos e o Vasco no campeonato, né? Essa proeza. Podia vencer os dois aqui em Salvador, não venceu nenhum, saindo na frente nos 2 jogos. Agora tem um carvão molhado para abanar, que é essa situação na tabela de classificação. Eu acho que o jogo do Flamengo era um jogo que você podia imaginar que o Bahia perdesse. Uma pena que o Flamengo não estava bem e deu a oportunidade para o Bahia ganhasse e jogasse um futebol melhor. Mas agora é olhar para frente e vencer o jogo do Goiás de forma inegociável.